Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 29. Vou ler aqui para nós lermos todo na mesma tradução. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Amém? Nós estamos num contexto onde, durante um dos ensinamentos de Jesus, ele é abordado por um mestre da lei, por um erudito da lei, um homem letrado que conhecia de ponta a ponta a lei mosaica. E este homem, tentando trazer alguma dificuldade dialética para Jesus, ele faz uma pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, e era um padrão de Jesus, fazer as pessoas pensarem, fazer as pessoas raciocinarem, meditarem na própria lei. Jesus retribui a redargação. O que você acha? O que você entende? Segundo o seu entendimento, o que a lei diz sobre isso? E ele diz: ora, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com toda a intensidade do meu espírito, e eu devo amar ao meu próximo. E Jesus disse: você está certo, é isso aí mesmo. Ame ao seu Deus, ame ao seu próximo, e se você fizer isso, você vai herdar a vida eterna. E aquela palavra doeu naquele homem, porque o evangelista diz que, tentando justificar a si mesmo, ele lança uma nova pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? E parece uma pergunta tão simples, mas a resposta dela é bastante complexa, porque nós tendemos a ser seletivos com qual é o próximo que a gente deve amar. Eu tenho certeza que aqui, nessa noite, se você olhar para o seu lado, para frente, para trás, vai ter pessoas com as quais você tem mais simpatia, mais entendimento, mais carisma. E é mais fácil amar pessoas que você conversa mais, que você convive mais, que você interage mais. É mais fácil demonstrar afeto. Mas quem de fato é o próximo que precisa ser amado por mim? E Jesus responde a essa pergunta contando para eles uma parábola. Uma parábola que nós conhecemos muito bem. Hoje nós chamamos ela de a parábola do bom samaritano. Mas antes de falarmos propriamente dessa parábola, eu preciso fazer um contexto histórico para você entender a profundidade do que Jesus está dizendo. Havia um rei famoso, poderoso, unificador, que expandiu os territórios de Israel, amado pelo povo. O nome dele era Davi. Mas Davi era um homem de guerra. E por ser um homem de guerra, a sua mão pingava sangue. E ele não pôde, por exemplo, construir o templo para o Senhor. Então ele chamou seu filho Salomão e disse: não faça guerra, faça paz. Mantenha suas mãos limpas de sangue para você construir o templo. E seu filho Salomão fez um reinado exatamente assim, sem guerra, usando a política. Mas Salomão se perdeu no meio do caminho. Salomão ficou vaidoso. Salomão queria cada vez mais. E um dos grandes erros de Salomão foi colocar sobre o povo uma enorme carga tributária, coisa que nós brasileiros sabemos muito bem como dói. Os israelitas pagavam muito imposto. E quando Salomão morreu, seu filho, Roboão, assume o trono, e os conselheiros dizem: Roboão, chegou a hora da gente cuidar do povo com mais carinho. Diminui os encargos do povo, alivia o povo.
Mas Roboão foi ouvir os seus amigos, os seus bajuladores, e eles diziam: não, não mostre fraqueza. O povo está reclamando que o imposto está pesado, cobra mais. Roboão, então, ele decreta: se vocês foram açoitados pelo meu pai, e para isso ele usou açoites comuns, eu vou açoitar vocês com escorpiões. Ele pesou a mão sobre o povo, e o povo se revoltou. E houve uma divisão, uma guerra civil. 10 tribos se uniram contra o rei. E Deus proibiu batalhas. Deus disse: chegou a hora de uma divisão acontecer. Então, ao sul, Judá e Benjamim, e ao norte, as outras 10 tribos. Em Jerusalém ficou o templo. Em Jerusalém ficou os sacerdotes. Em Jerusalém ficou os levitas. Ao norte não tinha templo, não tinha sacerdote, não tinha levita. E o rei Jeroboão, levantado para ser o rei do norte, ele decidiu criar um tipo de religião. Ele fez bezerros para o povo adorar. Ele escolheu um sacerdote seguindo critérios humanos. E o povo que ficou ao sul em Judá apontava o dedo na direção de Israel, o reino do norte, e dizia: a religião de vocês não vale nada, a religião de vocês é falsa. Os anos se passaram, uma sucessão de governantes terríveis levaram o povo para a escuridão espiritual, e um dia Israel caiu para a Síria. Mais tarde o reino do sul caiu para a Babilônia. A Babilônia levava alguns prisioneiros, mas deixava o povo seguir com a sua vida na terra. A Assíria, pelo contrário, trazia estrangeiros para o meio da terra, levava pessoas da terra para outros países estrangeiros e miscigenava tudo. Então o reino do norte miscigenou. A linhagem de Abraão foi corrompida. As pessoas do sul apontavam o dedo para o norte e diziam: vocês não são mais judeus, vocês não são mais descendentes de Abraão. Religião falsa, povo corrompido. E a capital do reino do norte era Samaria. Criou-se uma rivalidade, um ranço, um desprezo. Judeus não gostavam de pisar no mesmo chão que samaritano pisava. Samaritano recebia judeu com cusparada no rosto. Eles se odiavam. Eles não se suportavam. E aquela rixa atravessou gerações e gerações e gerações, alimentadas pelo ódio e pelo preconceito. Samaritanos tentaram impedir a construção do templo. Judeus vilipendiavam samaritanos. O negócio foi ganhando corpo, até que chegou um tempo em que se odiava apenas porque era conveniente odiar. Judeus não suportavam a presença dos samaritanos. Povo indigno, mãos pecadoras, boca pecadora, olhar pecador. E ciente deste contexto, Jesus conta a seguinte história: vinha um homem andando pela estrada de Jericó até Jerusalém, e no meio do caminho ele foi assaltado. E os assaltantes roubaram tudo que ele tinha, espancaram aquele homem e o deixaram jogado na beira do caminho. Enquanto ele estava lá, jogado à própria sorte, lutando pela própria vida, quase perdendo a consciência, passa pela estrada um sacerdote. Ele vê o homem caído, mas ele segue o seu caminho. E então vem um levita. O levita vê o homem caído, mas ele também não faz nada para ajudar, e segue o seu caminho. Então, de repente, por aquela estrada está vindo um samaritano. E ele vê o homem caído na beira do caminho.
E ele sabe que é um judeu. E ele sabe todo o contexto. Mas ele para, ele ajuda. Ele abre a sua bolsa, tira um unguento, joga sobre as feridas, presta socorro, coloca ataduras, depois pega aquele homem ferido, coloca sobre o seu próprio cavalo, leva ele até uma estalagem e diz: cuide dele, chama um médico, dê medicamentos, tudo que precisa ser gasto na recuperação deste homem, eu vou pagar. E quando Jesus termina de contar essa história, ele fala para o homem sábio e entendido na lei: quem desses três entendeu quem de fato é o próximo? O grande sacerdote, o grande homem de Deus, o grande líder espiritual, o levita, funcionário do templo, um adorador por excelência nos seus serviços, o cuidado para com a casa de Deus, ou o samaritano? O homem de genética miscigenada, o homem que não tem templo para adorar. Quem agiu do jeito que Deus deseja em relação ao próximo necessitado? Eu tenho certeza que aquele mestre da lei gaguejava para dar resposta. E Jesus diz: vai e faça o mesmo. Irmão, essa parábola, quando eu a leio, dói em mim. E dói muito, confronta demais. E isso é bom. Quando você lê a Bíblia e se sentir confrontado por ela, você está lendo a Bíblia do jeito certo. Porque a palavra de Deus está aqui para isso mesmo, para nos rasgar de dentro para fora, para promover mudança. Eu não leio a Bíblia para me sentir santo, eu leio a Bíblia para entender o quão pecador eu sou, o quão carente da graça eu sou, e entender o tamanho do sacrifício que Jesus Cristo fez por mim, me tirando do charco de lodo, me tirando da sarjeta, e me colocando assentado entre os príncipes de Deus. Porque a parábola do samaritano nos leva a uma condição de empatia, e você tem que fazer isso ao lê-la, e tentar entender em qual perfil você se encaixa. Hoje, agora, neste momento, ouvindo essa história, com quem você se identifica mais? Com o samaritano? Com o levita? Com o sacerdote? Ou com o homem caído? Qual é o seu posicionamento hoje? Sempre que eu leio, eu me pego identificado com os personagens que eu menos queria me identificar, pastora Maria. Mas Deus quer ministrar ao nosso coração uma palavra nessa noite, dizendo: é possível melhorar e fazer diferente. Primeira coisa que a gente tem que entender nessa história é que Jesus não escolheu a estrada de Jericó para Jerusalém por acaso. A distância entre as duas cidades não era lá muito grande, cerca de 27, 28, 29 quilômetros. Mas a estrada era muito íngreme. Jerusalém ficava muitos metros acima do mar Mediterrâneo, e Jericó ficava abaixo do mar Mediterrâneo, na sua geografia. Então a ligação entre as duas cidades, essa estrada que naquele tempo era conhecida como Via Sangrenta, uma estrada montanhosa e perigosa, onde as pessoas evitavam passar por elas, porque além do próprio período geográfico, era um lugar onde salteadores e ladrões faziam muita armadilha.
Era fácil escapar por entre as pedras ou se esconder nas cavernas. E como é bom, irmão, evitar estradas perigosas, estradas ruins da gente pisar. Mas tem hora que a gente não vai ter escolha. Tem hora que você vai fazer jornadas que você não queria fazer. Você vai ter que caminhar por estradas que você não gostaria de caminhar. Eu tenho certeza que você já fez jornadas assim, onde não é possível mais andar de pé e você tem que se ajoelhar, fazer a travessia, às vezes se arrastando. Mas a gente não para, a gente continua. Porque a gente não fica aqui embaixo. A gente está buscando lugares altos, porque a gente é cidadão do céu. A gente não se conforma com região periférica. A gente quer subir no bom sentido, na direção do que é sagrado. E é isso que aquele homem está fazendo. Ele está indo de Jericó para Jerusalém. É onde o templo está. É a cidade da paz, é a grande capital, é o meu destino, eu quero chegar em Jerusalém. Mas para fazer essa jornada, ele teve que subir pela estrada de Jericó. E o que era temido aconteceu. Talvez ele começou aquela jornada preocupado. Será que vai ter assaltante no caminho? E às vezes o que a gente mais tem medo nos sobrevém. O dia mal chega. E a gente olha em volta e se pergunta como é que isso aconteceu, por que que Deus permitiu, cadê a justiça disso? Ô irmão, tem cenários onde você vai estar inserido, que é Deus te levando para você viver algum tipo de experiência que vai te trazer crescimento. Tem lugares que a gente erra a mão mesmo, e vai parar no meio porque a gente é teimoso. Mas tem horas que você sabe que fez tudo certo, e que você se sente injustiçado, porque você não deveria estar ali. Sabe o que levou Daniel para a cova dos leões? Foram os seus inimigos. Não foi, irmão. O que levou Daniel para a cova foi a oração. Ele só ia para a cova se ele orasse, e ele decidiu orar. Sabe o que levou Sadraque, Mesaque e Abdenego para a fornalha? Foi o rei. Não! Foi a fidelidade de não se prostrar diante de outros deuses. Eles podiam se prostrar, fingir que adoravam, mas eles não fizeram. Sabe o que levou os discípulos para o meio da tempestade? Obediência. Jesus falou para eles, vai. Eles foram, e o mar ficou revolto. Jeremias foi para a cisterna porque pregou a palavra. José foi para a cova porque viveu o sonho de Deus. Tem hora que você está debaixo da vontade, você está em obediência, você está orando, você está sendo fiel, e você se vê no pior cenário possível, dizendo, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas é dentro da cova que Daniel experimenta o poder do Senhor, fechando a boca dos leões. Ele ganha um testemunho para contar, dizendo, rei, o Deus a quem eu sirvo fechou a boca do leão. É dentro da fornalha que Sadraque e Mesaque caminham de um lado para o outro, na companhia do quarto homem, e quem está de fora da fornalha diz, o quarto homem é semelhante ao Filho dos deuses. E é no meio do mar bravio, que você olha sobre as ondas, achando que vai morrer, e aí você vê, caminhando sobre as águas, alguém que diz, não tenham medo, sou eu, Jesus.
é para viver experiências especiais, que Deus às vezes te permite fazer jornada por estradas que parecem mortais, mas não são, tem propósito. Nessa história, essa jornada tem um propósito, tanto que ela chegou até nós hoje. Fazem 2000 anos, igrejas de todos os tempos ainda não falam desta palavra, ainda não falam deste homem que foi assaltado, agredido e abandonado no meio do caminho. Enquanto ele está lá lutando pela vida, ele observa um vulto se aproximando, meio bonachão, e talvez ele reconheça: eu sei quem é esse homem, é o sacerdote. Ele faz sacrifícios no templo, eu já fui lá, eu já levei cordeirinho lá, ele já orou por mim, pela minha família, ele é um homem de Deus. Deus enviou um homem santo para me ajudar. Só que quando o homem santo chega perto e vê o homem ferido, ele não ajuda. E ele está respaldado por uma legalidade da lei. Um homem santo não pode tocar em alguém morto. Quando o profeta Ageu reeducou os sacerdotes no retorno da Babilônia, ele diz para eles: olha, se alguém orar sobre um pedaço de pão, santificar aquele pedaço de pão, e outra pessoa tocar neste pão, ela vai ficar santa. E os sacerdotes diziam: não, porque a santificação vem de dentro para fora. Mas, se houver um pedaço de carne contaminada, e alguém tocar naquela carne, ela se contamina? E os sacerdotes diziam: sim, porque a contaminação vem de fora para dentro. E Ageu dizia: exatamente. Então a lei determinava: não toque no impuro, não toque no morto. E legalmente falando, o sacerdote agiu com prudência. Ele viu o homem moribundo na beira do caminho e disse: não posso tocar no que é impuro, e em nome de uma santidade seguirei o meu caminho. Irmão, você não fica mais santo deixando quem precisa para trás. Você não é médico legista para determinar quem está morto. Você não é especialista para dizer: ah, essa enfermidade não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais o que ser feito por ela. Não é você que define isso. Se diagnósticos de essa pessoa não tem mais jeito tivessem alguma validade diante do céu, eu tenho certeza que 90% dessa igreja não estava aqui. Mas tu está aqui porque alguém um dia rasgou o diagnóstico que fizeram sobre você, e Jesus disse: tem jeito sim, eu vou salvar, eu vou remir, e eu vou trazer para fazer a minha obra. Está respirando? Então dá para fazer alguma coisa ainda. A gente diz no ditado popular: enquanto há vida, há esperança. Só que para nós, mesmo quando a vida vai, ainda continua tendo esperança. Porque nós servimos Jesus, que quando chegava nos velórios, estragava o velório, trazia morto de volta para a vida. Então não somos nós que determinamos: tem que abandonar, não posso me contaminar, não posso tocar. A Bíblia é muito clara para nós: sede santos, porque eu sou santo. Deus, ele tem uns parâmetros bem altos para a gente seguir.
Quando ele chamou Abraão, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. A régua está lá em cima. Só que às vezes, irmão, na obsessão de atingir certos patamares, usando como uma desculpa que eu preciso amar a Deus, eu tenho contrariado o mandamento e renegado ao meu próximo. O mesmo se aplica ao levita. Às vezes a gente acha que o levita era o cantor do templo. Alguns levitas cantavam. Davi escolheu 3 famílias de levitas para cuidar do louvor do templo. Mas o levita era um trabalhador do tabernáculo. O levita fazia de tudo. Ele auxiliava nos sacrifícios, ele limpava todo o ambiente, ele acendia as luzes. Se fosse no nosso contexto de igreja hoje, era o levita que varria o templo, que limpava a cadeira, que trocava o papel higiênico do banheiro. Ele era um faz-tudo da casa de Deus. E quando o levita está vindo, talvez o homem caído na beira do caminho, ele diga: ah, o sacerdote passou, pode ser que ele não me viu. Ah, mas o levita, ele vai me ver. Ele é muito ativo. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Ele parece uma formiguinha no templo. Durante o culto a gente vê ele para lá, para cá, para lá, para cá. Ele adora trabalhando, se gastando, se ofertando. Ele ajuda todo mundo, ele não vai me deixar aqui. Mas o levita estava com pressa. Haviam coisas para ser feitas no templo. Haviam coisas para se fazer para Deus. E na ânsia de fazer algo para Deus, ele também passou direto por aquele que mais precisava. Todos eles subindo para Jerusalém, enquanto aquele homem descia em todas as direções e de todas as formas que você pensar. Ele caiu quando golpearam o seu rosto. Ele caiu ainda mais quando tocou o solo. Ele voltou, era íngreme, ele rolou para baixo. E agora ele estava descendo. Diante dos olhos de homens religiosos, que no afã de agradar a Deus, ascendiam em direção a Jerusalém, na busca pelo sagrado, sem se importar com aquele que descendia por causa do descaso, por causa do desprezo. Não é essa a religião que agrada a Deus. Primeiro que a gente tem que separar o que é religião do que é evangelho. Evangelho é boas novas, é salvação, é anunciar Jesus, é dizer ao pecador que Jesus salva, que existe vida eterna, que todos nós somos pecadores, estamos condenados, fadados à perdição, ao lago de fogo e enxofre, a um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre, mas que Jesus fez um sacrifício na cruz do Calvário, morreu por mim, por você, por todos nós, para nos dar uma nova condição, para nos tirar dessa rota de perdição e nos colocar em direção ao céu. Evangelho. Mas nós podemos pregar o evangelho dentro de um ambiente religioso, porque a religião em si não é pecado. Na verdade, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Se puder colocar aqui no telão para mim. Tiago 1, 27.
Existe uma clara e direta definição do que é uma religião pura diante de Deus. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da contaminação do mundo, ou guardar-se incontaminado do mundo. O que é religião? O que é a verdadeira religião? O que é a religião que Deus preza? Manter-se puro, imaculado do mundo e cuidar daqueles que precisam. Enquanto eu faço isso, eu anuncio Jesus, porque essa é a mensagem do Evangelho. Religião que sobe na direção a Deus, usando uma escada onde cada degrau é feito pela necessidade do próximo, envergonha a Deus, desonra a Deus e condena religiosos ao inferno. Eu não posso usar a sua necessidade como um degrau. Eu não posso usar você caído na beira da estrada como um trampolim para eu subir enquanto você fica para trás. E você não pode fazer isso também, me deixando ferido, enquanto diz que não vai me socorrer porque está apressado para fazer a obra de Deus. Nós amamos e nós servimos. Você não separa. Servimos por amor. Amamos para servir a Deus, que não vemos e apenas sentimos, e ao próximo, que vemos todos os dias. E então vem o samaritano. Não, o samaritano não ora no templo. Provavelmente ele nem vai para Jerusalém, ele vai fazer algum desvio na estrada. Ele não pode ir para Jerusalém, ele não pode ir para o lugar santo, ele não pode oferecer sacrifício no templo. O sacerdote e o levita vão desprezá-lo. Aquele homem caído, se pudesse, cuspiria no seu rosto, dizendo: não toque em mim, seu samaritano imundo. Mas quando ele vê alguém caído, precisando de ajuda, ele deixa qualquer diferença do lado. Porque ajudar alguém, irmão, é mais do que um dever religioso, é um dever humano. Aquelas mãos nunca pegaram 10% das suas rendas e colocaram no gasofilácio do templo. Mas é elas que vão abrir a mochila, pegar um vidro com unguento, o remédio da época, e verter sobre as feridas. O irmão, lugar de unguento, lugar de remédio, é sobre as feridas das pessoas. Não é guardado em vasos adornados de pedras preciosas, guardados nas sacolas que nós carregamos, dizendo: eu sou um grande homem de Deus. Em nome de Jesus, abra as suas bolsas. Retirem os frascos que Deus te deu. Faça uso das ferramentas que o céu te entregou. Tem gente precisando, aqui dentro e lá fora. Ô irmão, é tão simples fazer a diferença. Pastor, eu não tenho recursos, eu queria ajudar. Eu também, eu não tenho os recursos. Mas você pode, no culto da ceia, trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, 1 litro de leite. Tem alguma coisa que você pode trazer. E você sabe a diferença que isso vai fazer na casa de alguém? O meu pouquinho, o seu pouquinho, se tornando algo grande para abençoar a vida de uma pessoa.
Você pode fazer uma visita, você pode fazer um telefonema. Você pode orar por alguém. Há 2 semanas atrás, começo do projeto de vida, eu acordei muito mal, muito, terrível. Uma crise de vertigem. Isso é só um sintoma de coisas muito piores. Eu sei como funciona, eu sei que isso vai se prolongar por muitos dias. Eu estava sem nenhuma condição de vir para a igreja, mas quando chegou a hora de vir, falei para minha esposa, eu vou, porque eu quero ter um testemunho para contar amanhã. Irmão, só Deus sabe como eu estava aqui. Era ceia, para subir aqui no altar, a pastora Valquíria teve que me ajudar. Quando foi ajoelhar aqui, pós-ceia, eu achei que eu não ia conseguir levantar mais. Eu estava muito preocupado de não levantar, eu estava muito mal, muito mal. Enquanto nós estávamos ajoelhados aqui, a pastora Patrícia colocou a mão na minha cabeça. Quando terminou o culto, eu estava naquela porta. Pastor Ademir, eu disse para ele, pastor, não estou me sentindo bem. Ele colocou a mão no meu ombro e disse, em nome de Jesus, vai ficar tudo bem, você vai ter uma semana abençoada. Pastor Odete ministrou sobre a minha vida. Pastor Tiago, pastora Joyce foram me buscar lá em casa, porque eu não tinha condição de dirigir. Pastor Ricardo me abraçou, outros pastores me abraçaram, outros irmãos me abraçaram. Cheguei em casa, falei para minha esposa, pastora, nem chamei de esposa, pastora, me unja. Onde? Tudo quanto é lugar. Aonde está doendo? Irmão, ela gastou 1 litro de óleo, mas ela me ungiu. Quando ela terminou a oração, eu comecei a tremer, eu não sinto frio. Meu filho ficou preocupado, porque papai, eu nunca te vi tremer de frio sem estar frio. Eu tremia. A pastora me cobriu. Quando eu acordei pela manhã, teve que trocar a cama, estava tudo muito molhado, transpirei a noite inteira. Só que quando eu acordei, às 6 horas da manhã, no outro dia, eu abri os meus olhos. O que aconteceu? Eu estou bem? Parece que eu estou disposto. Não tem nada doendo, não tem febre, não tem tontura. E na segunda-feira, como eu tinha pedido para o Senhor, eu tinha testemunho para contar. Mas sabe por onde o meu testemunho passou? Por quem me socorreu na minha casa. Por quem se preocupou e me deu um abraço. Com quem colocou a mão na minha cabeça e fez uma oração silenciosa que eu não ouvi, mas Deus ouviu. Por quem colocou a mão no meu ombro e me deu uma palavra dizendo, vai ficar bem, Deus está no controle. São pequenas coisas que fizeram diferença e me deram um testemunho para contar. Irmão, só que eu já estou nessa jornada faz muitos anos, eu estou há 40 anos aqui. Eu tinha certeza que Deus podia fazer, porque eu já vi Deus fazendo, eu experimentei Deus fazendo várias vezes. E mesmo assim, que impacto maravilhoso é, pastor? Parece que é a primeira vez. Agora tu imagina, quando você usar as ferramentas que Deus te deu, para fazer a diferença na vida de alguém que nunca experimentou dessa graça. Eu duvido que o inferno consiga agarrar essa alma, porque ela vai como um foguete ser atraída para a graça do Senhor. Nós podemos e devemos fazer a diferença, sem se preocupar se é judeu ou se é samaritano, simplesmente porque é o meu próximo. Quando
nós lemos a carta de Paulo à igreja de Corinto, a primeira carta, capítulo 12, lá nós vamos encontrar Paulo dizendo que o Espírito deu à igreja muitos dons. Naquela lista fala de 9 dons. E são maravilhosos. E na igreja tem, irmão, gente que tem a palavra do conhecimento, gente que tem a palavra da sabedoria, gente que tem interpretação de língua, gente que tem discernimento do Espírito, gente que tem dom de profecia, gente que tem dom de variedades de língua, gente que tem dom de fé, gente que tem dom de cura, gente que tem dom de operação de sinais. E a gente dá muito valor. Olha o profeta. A pastora Valquíria está numa fase, irmão, que ela unge. Aliás, se tiver alguém enfermo, pede para ela orar para você e ungir, irmão. E é impressionante, que maravilha. Ela está orando para as pessoas na firma. E daí a pessoa sai, passa perto de mim e fala assim: sei lá o que aconteceu. A sua esposa passou um óleo em mim aqui, nossa, parece que tirou com a mão. Que lindo, irmão. É maravilhoso isso, nos impressiona e a gente dá valor. E a gente busca essas coisas. Quando nós lemos Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer que pelo mesmo Espírito são dados dons ministeriais para a igreja. Que a uns Deus chamou para pastor, a outros Deus chamou para mestres, a outros Deus chamou para evangelistas, a outros Deus chamou para apóstolos, e é maravilhoso isso. Que bom ter na igreja mestres, pastores, evangelistas, temos os nossos professores, temos os apóstolos, é maravilhoso. A gente valoriza muito, só que a gente lê pouco. Uma outra lista que Paulo escreveu lá para a igreja de Romanos, no capítulo 12, onde ele também fala de dons dados pelo mesmo Espírito, pela mesma força que vem de Deus, com o mesmo propósito de aperfeiçoar a fé dos santos, de fortalecer o corpo de Cristo. E lá ele repete que tem pessoas que vão ensinar, tem pessoas que vão profetizar, só que ele acrescenta alguns dons que a gente nem sabe que tem, ou se sabe, nem entende que vem de Deus, e se entende que vem de Deus, não está usando do jeito certo. Paulo fala porque o Espírito deu a alguns a hospitalidade, o Espírito deu a alguns a liberalidade, a voluntariedade, um desejo nato de ofertar, de contribuir. A outros foi dado o dom de organizar. Talvez você não saiba pregar, talvez você não saiba cantar, mas você tem um abraço que cura. Começa a usar isso em nome de Jesus. Nossa, pastor, eu não sei entregar as coisas de Deus, mas você sabe receber as pessoas. Irmão, aqui em cima a gente só consegue entregar se alguém ter usado o seu dom de receber. Se Deus só usar o pastor Ricardo aqui na palavra, ele vai ficar sozinho, pregando para cadeiras. Mas tem gente que evangelizou, tem gente que intercedeu, tem gente que recebeu, tem gente que contribuiu, tem gente que organizou, tem gente que ministrou. Todo mundo plantando sementinhas, regando as sementinhas, Deus dando crescimento. E olha que jardim lindo nós temos aqui nessa noite. Porque mesmo os samaritanos, Deus tem usado as nossas mãos para socorrer aqueles que estão na beira do caminho. Quero fechar essa palavra dizendo para você que às vezes nessa vida nós vamos ser o bom samaritano.
Deus vai colocar a gente no nosso caminho, ferido, ensanguentado. A gente vai olhar e dizer, por que aquele irmão está sofrendo tanto? Por que esse irmão carrega tanta dor? Tem uma frase numa canção do Sérgio Lopes, que eu acho linda, que ele diz assim: talvez a sua dor seja um teste para o meu amor. Tem propósito na dor? Tem. Às vezes o propósito da dor que você está sentindo é testar o meu amor. Às vezes o propósito da dor que eu estou sentindo é Deus testando o seu amor. Então por horas nós vamos ser o bom samaritano, socorrendo alguém na beira do caminho, mas vai chegar um momento em que a gente também vai estar na beira do caminho. E nós vamos precisar de alguém que estenda a mão na nossa direção. E nessa mesma canção tem um refrãozinho que diz assim, vou tentar lembrar, faz muito tempo que eu não escuto essa música, mas ela diz assim: deixe que o amor de Deus entre no seu coração. E quando você ver o seu irmão sofrer, caído, estende para ele a sua mão. Porque no mundo a gente vive uma vez, e só se colhe o fruto daquilo que se plantar. E as mãos que você hoje ajudar a levantar, vão aprender a amar, e um dia vão levantar alguém que pode muito bem ser você. Quando você estende a mão, servindo por amor, você também discipula alguém a amar para servir. Se coloca de pé. É tanta preocupação que a gente se esquece que as pessoas à nossa volta estão sofrendo. Está difícil para mim, mas está mais difícil para alguém. A enfermidade me pegou, a enfermidade pegou alguém com mais força. Meu coração está atemorizado, tem corações que estão petrificados pelo medo. Mas a gente se importa muito com nós mesmos. E um dos conselhos bíblicos foi: orem uns pelos outros. O apóstolo não disse assim: orem por vocês mesmos. Não, orem uns pelos outros. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas eu queria pedir para você, neste momento, fazer uma oração por alguém que você sabe que precisa. Alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém da sua vizinhança, alguém que está numa situação difícil, numa causa que você fala: meu Deus, ainda bem que não sou eu. Sabe o que é melhor? Talvez seja alguém que você não tenha simpatia. Talvez seja alguém que você: eu não gosto, o meu espírito não bate com o dele. Se for para esse tipo de pessoa, melhor ainda. Mas eu quero que você ore para alguém. Sabe aquela pessoa que você fala: não merece a minha oração? Você vai orar para ele. Sabe aquela pessoa que fala assim, parece que ela é um porco espinho, ela se veste de porco espinho. Você chega perto dela, os espinhos dela te ferem. Você já tentou abraçar, mas a pessoa te machuca. Sabe por que ela está usando essa carapaça de espinho? Você sabe o que tem lá dentro? Você sabe do que ela está tentando se proteger? Diz que quando a pessoa menos merece, é quando ela mais precisa ser amada. É por esse tipo de pessoa que eu quero que você ora. O espinhoso,
o que te dá trabalho, o que já fez você chorar, o que já fez você sofrer, aquele que já cuspiu no seu rosto, aquele que ainda faz você olhar para o passado e aquela cicatriz que você acha que está bem, ainda mina sangue. Eu quero que você olhe por essa pessoa, porque isso também vai ser parte do processo para Jesus curar o teu coração. E agora eu quero fazer um desafio para você, porque isso aqui move a nossa fé e a gente leva um pouco mais a sério. Eu queria que você fizesse essa oração para alguém aqui na frente do altar. Agora é de coragem. Eu vou orar por aquela pessoa e vou orar na frente do altar, porque eu vou orar sério. Eu vou orar com convicção. Eu vou ser samaritano mesmo. Eu vou abrir a minha bolsa e eu vou gastar remédio bom, mesmo que eu ache que os ferimentos em alguém ruim, porque Jesus vai curar lá e vai curar aqui também, porque Jesus vai visitar lá, mas Ele vai ministrar no seu coração também. Essa mágoa vai sair em nome de Jesus, essa angústia vai sair em nome de Jesus, esse ranço vai sair em nome de Jesus, esse ódio vai sair em nome de Jesus, esse perdão vai ser liberado em nome de Jesus. Oh, irmão, nós vamos dar outra face, nós vamos andar mais uma milha, e vai ser dupla honra. E assim como eu, por fé, disse, eu vou ter testemunho para contar segunda-feira, amanhã vai ter gente aqui com testemunho para contar, e vai ser testemunho duplo. Jesus visitou lá, e Jesus fechou uma ferida que estava aberta no meu peito, há anos. Ela fechou, não está doendo mais, não está sangrando mais, porque eu liberei perdão, e eu ministrei remédio sobre quem um dia me feriu. O irmão, de cada lado da estrada vai levantar alguém. Feche os seus olhos.